Queridos, eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 2. Diz assim a Escritura: no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para o oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita. E muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhe declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém Sambalate, o horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram, e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia,
não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Ó Deus, nosso eterno Pai celestial, nós te bendizemos nesta manhã, porque em Cristo Jesus nós temos direito e temos memorial, porque o Evangelho nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do teu Filho, o Filho do teu amor. E já não precisamos viver com os nossos muros derribados, nem com as portas, ó Deus, queimadas pelo fogo da desobediência. Nós podemos viver cercados pela tua providência, pelo favor da tua graça. E nós podemos, ó Deus, acessar as portas da justiça, que simbolizam as portas de Jerusalém, porque Jesus é a nossa própria justiça. Obrigado porque a nossa vida não é mais um monte de ruínas. A nossa vida é uma edificação do próprio Deus, onde habita a luz poderosa da presença do Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos, porque nós estamos diante de ti. Nós também estamos diante do Rei, mas entre o Rei e o Senhor, estamos nós certos de que toda decisão está nas mãos do Todo-Poderoso. Oramos pedindo que o Senhor nos abençoe nessa manhã, pondo luz na nossa mente para compreender a tua palavra e sair daqui por ela fortalecidos, encorajados, estimulados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu queria, antes que nós pudéssemos seguir adiante, fazer algo que é próprio da igreja fazer. Os muros de Jerusalém protegiam Jerusalém, falavam de segurança. As portas de Jerusalém falavam de justiça, porque eram nas portas de Jerusalém que os juízes se assentavam para julgar o povo, para estabelecer o que era certo e o que era errado, para estabelecer a justiça. Então era um povo que estava protegido pela cidade, onde havia justiça. Era isso que devia significar aquelas coisas. E nós também estamos cercados pela graça de Deus, meus irmãos. E nós temos a justiça de Deus sobre nós, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E nós vivemos angústias, nós vivemos lutas, nós enfrentamos adversidades. Nós já oramos aqui no altar. Mas eu tenho um nome aqui de uma criança chamada Caio. Eu tenho orado por essa criança. Ela não é daqui, mas reside aqui temporariamente. Está com 1 ano e pouquinho de idade. Chegou aqui com 1 mês, lutando contra um câncer. E seus pais são gente de Deus. Eu nunca li uma palavra que não fosse de gratidão. Em 1 ano que os acompanho, meio que à distância, pessoalmente poucas vezes. Mas de convicção de que aconteça o que acontecer, a graça nos cerca. E as portas da justiça não estão queimadas a fogo, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e Ele é o nosso reto juiz. Eu quero orar também aqui pela Gabriela, uma jovenzinha, que é nata da Rosíris. Eu queria pedir que você ficasse em pé nesse instante. É um bebê e uma jovenzinha, para que nós pudéssemos clamar por essas pessoas, especificamente na área da saúde. E se você tem uma necessidade nessa área e quiser colocá-la diante do Senhor, coloque também. Pai, nós queremos nos colocar diante do Senhor nesse instante. O Senhor que nos cerca com os muros da graça e que nos justifica nos portais eternos pelo sangue do Cordeiro que já foi derramado. Nós queremos declarar diante do Senhor que a nossa vida está nas tuas mãos e não nas mãos de outro. Que a nossa esperança é o Senhor e não outro. Que a nossa segurança é o Senhor e não outro. Deus, sustenta a nossa vida nas tuas mãos. E especialmente como igreja, nós levantamos a nossa voz a favor do Caio, a favor da Gabriela, mas a favor de cada um aqui que coloca diante de ti a sua necessidade. E lembrar que o teu nome é Jeová Rafá, o Deus que sara. Senhor, manda da providência divina sobre eles.
e manifesta o poder da graça, que é capaz de curar, restaurar e trazer de volta a plena saúde. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e nós ousamos pela fé abençoar Gabriela, abençoar o Caio e abençoar quantos precisam de um milagre das tuas mãos, como nós cantamos nesta manhã. Ao Senhor a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Podem se assentar, meus queridos irmãos. É porque nós somos o povo da fé que nós oramos na esperança de que Deus escute a nossa oração, mais que esperança, na certeza de que Ele escuta e na esperança de que Ele nos responde para a glória do seu próprio nome. Nós estamos aqui diante de um homem chamado Neemias. Seu nome significa conforto ou confortado por Deus. Por que Neemias tinha esse nome? Porque ele tinha uma profissão que precisava muito do conforto que vem de Deus. Porque ele era copeiro do rei. O copeiro do rei não é um garçom. O copeiro do rei é alguém extremamente importante no reino. Porque nesses dias a traição era muito comum. Os reis podiam ser envenenados numa refeição. Então, o copeiro provava a bebida, provava o alimento para que o rei pudesse usá-lo. Para ser copeiro tinha que ser alguém de absoluta confiança do rei. Alguém que contra ele não pesasse qualquer suspeição. Essa é a razão porque Neemias, quando o rei o aborda e diz: por que está triste a tua face? Ele diz: eu temi muito. Por quê? Qualquer mudança no humor do copeiro era motivo de desconfiança para o rei. E o rei podia executá-lo com medo de uma traição. E ele então diz: como não estaria triste quando a cidade onde está o sepulcro dos meus pais está em ruína? Por que esta abordagem de Neemias? Porque para os persas pouco importava Jerusalém, mas eles davam grande valor aos ancestrais. Então Neemias lembra do túmulo dos seus pais, que está numa cidade devastada, porque sabe que isto comove o coração do rei. E o rei então diz: o que você quer que eu faça? E então Neemias diz que ele deseja que o rei o ajude numa empreitada da reconstrução dos muros de Jerusalém. Esse é o maior manual de administração pública que você possa conhecer. É o livro de Neemias. É usado dentro da igreja e fora da igreja. Livros, as centenas, foram escritos sobre o livro de Neemias. Queridos, quando ele recebe a notícia, já foi pregado o capítulo 1, de Anani, seu irmão, quando volta de Jerusalém, e ele que nasceu no exílio, jamais esteve em Jerusalém, não conhece Jerusalém, mas seu coração ama Jerusalém, diz: como estão os exilados que não foram levados? Como está a população que não foi levada para o exílio? O seu irmão lhe diz 3 coisas, diz: eles estão em grande desprezo e miséria, os muros derribados e as portas queimadas a fogo. Os muros derribados, ou seja, eles estão sem segurança nenhuma. As portas queimadas a fogo. Não há mais justiça em Jerusalém. Não há mais juízes à porta da cidade. E a miséria e o desprezo é que a situação social é vexatória. Razão porque ele usa diante do rei a palavra opróbrio e diante das autoridades. Meus queridos, ele intercede diante de Artaxerxes, que certamente Esther, muito possivelmente, sua madrasta,
tantas vezes lhe contou histórias do povo de Israel. E ele é sensível a esse assunto. Queridos irmãos, ele leva para o rei a sua necessidade. O capítulo 1 já ministrado fala da necessidade de uma reconstrução, de como este homem orou e clamou diante de Deus e jejuou por 4 meses e carrega diante da sua própria alma uma pesada carga de olhar para Jerusalém e ver que sua terra amada está destruída. E ele tem na alma o desejo de ir lá e de reconstruir a sua nação, e de reconstruir o templo, e de reconstruir a partir dos muros. Como escreveu o nosso querido pastor André, ele era um reformador. Esdras já estava lá, pelo menos há 13 anos. Já tem 70 anos que Ciro mandou o povo voltar, e o templo não é reconstruído, e os muros derribados, e o próprio Artaxerxes, capítulo 4, verso 21 de Esdras, registra que houve uma oposição, e Artaxerxes tinha proibido a reconstrução. Está parada a obra. E sabe Neemias que uma ordem do rei não pode ser revogada. Decretos reais não são revogados nesse povo. E ele vai para diante do rei, mas ele não consegue esconder o seu abatimento. E quando o rei percebe e lhe diz: o que você quer que eu faça? Ele diz: eu quero que o rei me ajude a reconstruir os muros de Jerusalém. 3 coisas eu quero abordar hoje sobre este homem e a sua fé, porque tem tudo a ver com a nossa fé e com 2 tronos. A fé entre 2 tronos. Em primeiro lugar, eu quero afirmar que Neemias sabia que as respostas e as provisões de Deus podem não ser imediatas e que esperar é necessário. O pastor Ernesto falou hoje aqui sobre saber esperar. Meus irmãos, Neemias esperou cerca de 4 meses depois que o seu irmão lhe deu a notícia. Em 4 meses ele não disse para ninguém o que estava no seu coração. Só Deus sabia o que povoava a sua mente. Só Deus sabia o que estava na sua alma. Ele passa 4 meses orando para tomar uma decisão em relação à situação de Jerusalém. Eu quero afirmar para você que tão importante quanto orar é saber esperar. Por vezes nós oramos e achamos que oração é igual miojo. Com 1 minuto tem resposta. Não tem. Oração miojo não cabe aqui, cabe diante do rei. Quando o rei fala o que tu queres, ele diz: então orei, o Deus do céu. E logo depois ele faz o pedido. Essa é a oração miojo. Mas oração miojo é precedida de 4 meses de oração e jejum. Ele não estava orando pela primeira vez diante do rei. Diante do rei, ele estava diante de Deus. Quando ele faz essa oração relâmpago e diz: Senhor, o que eu faço agora? Quem já fez essa oração? Você não tem tempo para pensar. Você não tem tempo para fazer loucubrações. Você tem que orar. Você está numa situação e você diz: Deus, misericórdia. Isso é uma oração. Deus, me dê sabedoria. Isso é uma oração. Mas esse tipo de oração precisa ser precedida de uma contínua oração diante de Deus. Então, mais importante, ou tão mais importante que orar, é saber esperar. Mas nós vivemos dias do fast food. Nós vivemos dias da comida pronta. Nós vivemos dias da pressa. Nós não temos muito tempo para esperar. Nesses 4 meses, Neemias estava diante de Deus e diante do rei. Neemias estava diante do trono celestial e Neemias estava diante do trono terreno. Deus sabia o que estava no coração de Neemias, o rei não. Há diferença entre os 2 tronos. Deus responde através do rei. O que tu queres que eu faça? Irmãos queridos, nós não podemos esquecer da palavra de Provérbios 21, verso 1.
como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina conforme o seu querer. Você está diante de Deus e você está diante do trono. Você está diante de Deus e você está diante das autoridades aqui na terra. Deus responde dos céus através de um trono humano. Isso significa que entre o terreno e o celestial, o temporal e o eterno, o humano e o divino, estamos nós. E Deus não passa por cima nem do temporal, nem do terreno e nem do humano, porque nós somos temporais, terrenos e humanos. Deus trata conosco na nossa humanidade, mas na mão de Deus está o terreno, o humano e o temporal. Amém, meu irmão? Esse é o nosso Deus. Os poderosos estão nas mãos do Senhor, quer eles saibam disso, quer não saibam. Artaxerxes não sabia, mas ele estava na mão de Deus. Queridos irmãos, Neemias orou 4 meses e jejuou. E esperou até Deus lhe abrir porta de oportunidade. O texto diz que a mulher do rei estava do lado dele. Se você estudar o livro de Esther, você vai saber que nem a mulher podia entrar na sala do trono. Se ela entrasse sem autorização do rei, ela podia perder a vida. Então não é sempre que a mulher do rei está diante do rei. Mas nesse dia, diz o texto, que ele foi servir o rei e a sua mulher estava do lado dele. E claro, é um momento precioso para Deus quebrantar o coração do rei, porque ele está com a sua amada ao seu lado. E é nesse instante, quando Neemias não está sozinho com o rei, que ele então fala da sua necessidade. E treme porque não sabe a resposta do rei. Nenhum servo podia ficar triste diante do rei. Mas Neemias está. E Deus inclina o coração do rei para o coração de Neemias. Deixe-me dizer, Deus sabe o que está no seu coração. Mas nem todo mundo sabe. Na verdade, ninguém sabe. Mas Deus pode inclinar o coração de alguém para o seu coração. Queridos, diante do trono, Deus falou com Neemias. Agora é a hora. 4 meses orando e jejuando. E Deus então faz uma intervenção na vida deste homem que o amava. Você não sabe como é que vai estar o humor do seu chefe amanhã no trabalho. Você não sabe. Às vezes é difícil você estar trabalhando ao lado de alguém que está de mau humor. Aqui na igreja, nós pastores não sabemos o que é trabalhar com alguém de mau humor. Na verdade, sabemos. Porque de vez em quando o nosso patrão, o nosso chefe, agora o mor, vamos dizer assim, né? Porque agora é o pastor Flávio. Mas o pastor Aguiar, ele não está de bom humor. Sabe o que acontece comigo quando ele não está de bom humor? Sabedoria, irmão. O homem tem suas razões para estar de mau humor. Às vezes a saúde não está boa. Às vezes está enfrentando pressões grandes demais. E aí você vai trazer sobrecarga para quem não está dando conta da carga que está sobre si. Às vezes nos falta sabedoria. E Neemias sabia esperar. Tem hora que não é hora de falar com a esposa, está de TPM. Abre sua cabeça. Quando a mulher está de TPM, não é hora de você tratar de certos assuntos. Espera, porque emocionalmente não é uma boa hora. Irmã, deixa eu dizer uma coisa. Quando seu marido estiver assistindo o jogo do time dele, entendeu? Espera a hora. Porque de repente ele não está muito animado para tratar da relação.
Às vezes nós não sabemos esperar. Deus conhecia o coração de Neemias e o coração do rei. Neemias era um patriota. Ele queria reconstruir os muros da sua cidade. Ele queria resgatar a honra e a dignidade de Jerusalém. Ele queria que Jerusalém voltasse a ser a cidade de outrora. Ele no capítulo 1 volta e lembra todo o passado de Jerusalém. Ah, Senhor Deus dos céus, grande e temível, que guardas as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam atentos os teus olhos e abertos os teus ouvidos para acudires à oração do teu servo que faz na tua presença, confessando os pecados de Israel como nação, porque essa é a razão da sua desgraça. E ele diz: temos pecado contra ti, Senhor, olha para Jerusalém com a tua misericórdia. Então ele volta para a história e diz: a razão de ser, de muros derribados, de portas queimadas, dessa miséria e desse desprezo, é que nós pecamos contra o Senhor. Mas ele não volta para o passado para permanecer no passado. Ele volta ao passado, meus queridos irmãos. Não para lá permanecer, não para ancorar, mas para fazer planos para reconstruir. Todos nós já tivemos quedas. E elas devem nos lembrar que o nosso lugar não é lá. Lembra-te de onde caíste, disse o Senhor Jesus à igreja de Éfeso. Levanta-te, arrepende-te, senão eu removo teu candeeiro. O que Deus quer para nós não é viver nas nossas quedas passadas, mas lembrar delas para saber que o nosso lugar é de pé, caminhando na direção do seu trono e da sua presença. Queridos, ele teve fé para esperar a hora certa, mas ele não descuidou. Quando a oportunidade surgiu, ele está diante do rei com a sua bebida. E lá está a rainha. E o rei está todo animado e todo feliz. Ele diz: é agora. Tem que agir. Mas não é agir precipitadamente. A Bíblia diz que não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. Então ele espera a hora certa. E ele então pede ajuda ao rei. Primeiro ele pediu a quem? 4 meses de oração e jejum ele pediu a Deus. E depois ele pede ao rei. Por quê? Porque nas extremidades está o trono divino e o trono humano. Ele estava sob a autoridade humana. Ele dependia de decisões do soberano terreno. Você e eu vivemos assim, cercados de deveres, de obrigações, de leis. E nós precisamos colocar tudo isso diante de Deus, porque nós dependemos de cá também. Sem o apoio do rei, a obra não podia andar. Esse mesmo rei, Esdras 4:21, tinha proibido a reconstrução de Jerusalém. Ele tinha que quebrar uma ordem dele mesmo. Então chega o momento e Neemias pede ajuda ao rei. Precisa de fé. Precisa de crer que Deus, do trono da glória, do trono celestial, interfere no tempo e no trono terreno. Queridos irmãos, ele pede para ser enviado. Verso 5 diz isso. O que você me pede? Ele disse: eu quero ser enviado pelo soberano até Jerusalém. Eu quero ser reconhecido lá como enviado do reino. Ele pede cartas para ser possível a sua passagem pelas outras regiões onde governadores podem impedi-lo de chegar. Ele pede ao rei carta para Asaf, que cuidava das florestas do rei, para que ele tirasse madeira para construção em Jerusalém. Mas observe o verso 8. Ele diz: e o rei mas deu, não porque ele era bonzinho, não porque a mulher estava do lado, são circunstâncias. Ele mas deu, porque a boa mão de Deus, o Senhor, era comigo.
A confiança de Neemias não estava no trono terreno, estava no trono divino. Ele sabia que o trono terreno tinha que autorizar, mas ele estava antes do trono terreno, diante do trono divino, dizendo: Deus, flexibiliza o coração desse homem. Deus, toca o coração deste homem. Observe o verso 11 do capítulo 1. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Ele pede a Deus que coloque diante do rei favor a seu respeito. Neemias pediu no plano celestial para receber resposta no plano terreno. Sua fé atuou diante de 2 tronos, um celestial, um terreno, um eterno, um passageiro, um divino, o outro humano. Nossa vida é assim, queridos. Nós estamos sempre entre o trono de Deus e o trono dos homens. Outros decidem por nós, mas nós não estamos nas mãos deles. Nós estamos nas mãos do Todo-Poderoso. Não somente Neemias esperou, como Neemias inspirou muita gente. Ele, sendo um servo de Deus, movido à oração, ele sabia que as respostas de Deus nem sempre são imediatas. Elas podem demorar 3 meses, 4 meses, muito mais talvez. Em segundo lugar, ele não se acanhava diante das oportunidades. Ele foi lá e aproveitou a oportunidade. Mas essa atitude dele inspirou outras pessoas. Se você observa o verso 11, diz que cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. E ele começou a andar entre as ruínas de Jerusalém e passar pelas portas queimadas, pelos muros derribados, e em alguns lugares não dava nem para passar porque era tanto entulho. E no meio de toda aquela destruição e daquela tragédia, ele vai buscando outros caminhos até que ele volta para casa. E o texto diz que ninguém sabia a razão da sua presença em Jerusalém. Até o verso 17 que diz: então, somente então, depois de muita oração, de muito jejum, depois de uma longa viagem, depois de 3 dias já estando em Jerusalém e de fazer uma supervisão geral para ver em que estão as coisas, então lhes disse: estáis vendo a miséria em que estamos. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Tem 70 anos que o povo voltou. Deus já levantou Ageu para dizer a razão de ser dessa ruína. É que vocês estão ocupados com os seus próprios bens. É que vocês estão ocupados com as suas próprias casas. É que vocês não valorizam a casa de Deus. É por isso que está em ruínas. Queridos, sempre que nós não damos valor às coisas de Deus, as nossas entram em decadência. Se nós nos comprometermos com o que é de Deus, Deus cuida do que é nosso. Mas por vezes nós nos ocupamos do que é nosso e abandonamos o que é de Deus às ruínas, à miséria, à pobreza, ao desprezo. Quando nós não cuidamos da nossa própria saúde, da nossa própria vida, a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo comprados por bom preço, o sangue de Jesus, e que em nós habita o Espírito Santo, é desprezo ao Senhor. Irmãos queridos, nós não somos daqui, nós não permaneceremos aqui. Todos nós temos um limite de tempo para viver aqui, porque o nosso destino é a glória, não é o terreno, é o sobrenatural, é o celestial, porque nós somos feitos à imagem e semelhança daquele que sequer corpo tem. E o corpo que nós temos será
transformado na ressurreição dos mortos e feitos semelhantes ao corpo da sua glória, para vivermos para sempre com Ele. Aqui vai passar. Cuida do espiritual. Valorize as coisas espirituais. Valorize a leitura da Bíblia. Se não a leitura, ouça. Depois da minha cirurgia no olho, eu tenho um pouco de dificuldade de ler por longo tempo. Eu já li a Bíblia em 27 dias. Na média, 45 capítulos da Bíblia por dia. E teve um dia que eu não sei porquê, eu não li. No outro, eu tive que ler 90. E tinha o Salmo 119 junto. E eu prometi que eu não ia deixar mais nenhum dia sem fazer a leitura. Eu não sei se hoje eu vou dar conta de ler toda a Bíblia em 27 dias. Mas eu dou conta de escutar se eu quiser. Porque hoje você tem áudios da Bíblia preciosos. Hoje eu tomei, ontem eu tomei, hoje eu não fiz ainda. Ontem eu tomei café da manhã ouvindo a palavra de Deus. Irmãos queridos, nós podemos cansar de ler 5 capítulos da Bíblia por falta de hábito. Mas você escuta 5 capítulos sem perceber. E de mais a mais, creia no que diz a Bíblia, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Está com pouca fé, escute a palavra de Deus. Em nome de Jesus, Deus nos ajude, porque nós não somos bons nisso. Nós precisamos que Ele nos ajude. Amém, meus irmãos? Então, Neemias dá a ciência do plano. Ele permite que as autoridades fiquem sabendo. E ele então convida as autoridades e o povo para a reedificação dos muros. Ele diz: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha. A cidade do grande rei em ruínas, em desprezo e em miséria. E o povo se animou. Olha aí o verso 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Todos nós podemos desanimar por alguma razão. Todos nós. Nenhum de nós é tão espiritual que não tenha dias down, que não tenha dias de baixa emocional, que não tenha dias de desânimo espiritual, de cansaço. Todos nós. O Senhor Jesus teve momentos de profundo pesar espiritual e de tal angústia que Ele suou gotas de sangue, de profunda tristeza. Imagine eu e você. Mas Ele enviou o Espírito Santo. E o Espírito Santo é chamado de Paráclito Divino. Aquele que é enviado para estar ao seu lado e dar uma força. É isso que significa Paráclito, transliterando. Aquele que está ao lado para dar uma força. O Espírito de Deus é quem nos encoraja e nos anima a não desistir e a fortalecer as nossas mãos para a boa obra. E nós precisamos desse bom ânimo de Deus para seguir adiante no ministério da nossa igreja. E você precisa se animar e reanimar no Senhor. Em nome de Jesus eu te dou essa palavra. Mas saiba que sempre haverá oposição, sempre haverá desprezo e sempre há zombaria daqueles que querem fazer o que Deus deseja. Razão porque se levanta Sambalate, que segundo registros históricos, chegou a ser governador de Samaria. O Horonita, que era outra pessoa de importância, e Tobias, o servo amonita, claro, a amonita não gostava de judeu. E Gesem, o arábio, não gostava de judeu. E quando souberam, zombaram de nós. Eu já fui zombado no colégio, porque eu me converti adolescente. E eu sempre tomei posição da minha fé
na escola. Eu fui aluno de química de um professor que era irmão do Darcy Ribeiro, aquele cidadão sociólogo famoso no Brasil. Autor do livro A Formação de um Povo, sobre o Brasil, que li e apreciei muito. Não os viés ideológicos dele, mas o contexto histórico apresentado ali. E na minha primeira aula de química, eu me lembro que esse professor disse assim: tem alguém aqui de fé diferente da católica? Eu levantei minha mão. Eu gostava de sentar à frente, mas naquele dia, por alguma razão, era a primeira aula, eu me assentei mais ao fundo. Levantei minha mão. À minha frente tinha uma santa presbiteriana, mas ela não levantou, não. Eu era da mesma igreja que ela. Levantei a mão e ele disse: você é o quê? Eu falei: eu sou evangélico, sou cristão evangélico. Ele disse: nós vamos fazer a nossa reza aqui. Você quer fazer a sua antes? Eu falei: agora. Ele disse: todos de pé. E eu fiz a minha oração. E a partir daquele dia, toda a aula de química, o professor dizia: vamos ficar em pé, nosso colega primeiro vai fazer a sua prece. E depois nós faremos a nossa. Eu queria tanto que os seguidores de Darcy Ribeiro se inspirassem no irmão dele, que respeitava a diferença da fé dos outros. E eu queria tanto que nós evangélicos soubéssemos também respeitar o que os outros creem e não afrontá-los, apenas ser uma inspiração para eles. Porque Deus não nos chamou para agredir ninguém, Deus nos chamou para viver o amor que o Evangelho propõe. Irmãos queridos, tomar posição gera oposição. Aquilo me custou alguns dissabores na escola. Aos que zombam. Mas o Senhor Jesus disse que por causa dele, nós iríamos ser zombados. Que mentindo iam dizer muitas mentiras a nosso respeito. Iam nos perseguir. Mas que nós devíamos exultar e glorificar o Pai. Porque grande é o nosso galardão no céu. Só tem uma coisa que faz o jovem ou o adolescente permanecer firme no colégio ou na faculdade dos nossos dias. Não é se ele é filho de alguém, é se ele tem uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Por isso, jovem, lá na universidade, malhada de gente que não crê em Deus. Tem os que creem, mas há muitos que não creem. Gente que zomba descaradamente da sua fé. Lembre-se que Jesus foi crucificado nu numa cruz. E a Bíblia diz em Hebreus que ele não fez conta dessa vergonha, porque era por você. Ele pagou esse preço de tamanha humilhação, porque o seu amor por você era um amor obstinado, o tipo de amor que vai até o fim, se necessário, morre, mas ama e continua amando. Foi o que ele fez. E o que ele espera de mim e o que ele espera de você é que você e eu creiamos que vale a pena esperar nele. A resposta pode não vir de imediato, mas ela virá. Permaneça antenado, porque no momento certo, a resposta vai chegar. E se você viver assim, você vai inspirar seus filhos, como a minha mãe me inspirou, a amar Jesus e a servir a Jesus. A última carta da minha mãe foi uma despedida. Ela me escreveu 2 semanas antes de chegar aqui para me visitar. E na carta ela dizia que o maior anseio dela era se encontrar com Jesus. 2 semanas depois ela veio e ela se encontrou com ele. Eu não sei se ela sabia exatamente o que ela estava escrevendo, mas foi o que aconteceu. E deixe-me te dizer, eu não sei o dia que eu vou me encontrar com Jesus, mas eu quero estar pronto. Por isso, eu preciso saber que as respostas dele nem sempre são imediatas. Eu preciso esperar. E enquanto espero,
Eu preciso viver de tal maneira e trabalhar de tal maneira que eu inspire outros a se fortalecerem para junto comigo trabalhar. Eu queria que a igreja se colocasse em pé nesse instante, a fim de nós falarmos com o nosso Deus. Eu queria convidar você que está aqui hoje e que está entre esses dois tronos, entre o trono divino e entre o trono humano, e que você precisa de uma fé renovada para esperar. Porque você tem orado e a coisa não tem acontecido. Deus renova a minha fé para que eu continue esperando. Me dê uma fé que saiba esperar e discernir o momento da resposta, para que eu viva de maneira que outros também queiram entrar nesse time. Se você precisa de uma renovação da sua fé hoje de manhã, sai do seu lugar e ajoelhe-se aqui, diante do trono do Senhor, não é diante de mim. E nós vamos pedir que o Senhor renove a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa coragem, sabendo que quem decide por nós não é o rei, é o Criador e sustentador da vida, porque Ele cuida de nós. Se você precisa, venha, em nome de Jesus.